Havendo um quórum regimental, nós damos início à nossa sessão do Conselho de Centro. Deixa eu só desigrar essa coisa aqui antes que eu comece a berrar. Como disciplina a nossa legislação interna, nós comunicamos aos senhores, como os senhores acabaram de receber as atas das sessões anteriores, né? Então eu acho prudente fazer o seguinte: que todos os erros que vocês encontrarem ou alterações, vocês comuniquem ao secretário, né? E aí na próxima reunião do Conselho nós aprovaremos essas atas, certo? Já que os assuntos que ali estão já foram todos encaminhados, não há nenhuma diligência sobre eles, certo? Assim fica mais fácil, não fica uma fogadilha assim de leituras, né? Como segundo assunto, nós temos o nosso expediente. Passo primeiro a palavra ao secretário para os expedientes de secretaria. Então tá, boa tarde a todos. Uma coisa que nós estávamos fazendo de forma invertida, a votação foi decidida em regimento, está no nosso regimento, não me recordo agora o dispositivo, mas está no nosso regimento que ela é inversa à do Consune. Quem aprova se manifesta, quem não aprova fica calado. E nós estávamos fazendo o inverso. Outra situação, foi solicitado a utilização do púlpito para a leitura dos votos e pareceres, porque nós estamos ficando pessoas um de costas para o outro, às vezes, na leitura do voto, e principalmente pela gravação, para não ter perigo de ficar muito longe e ficar algo mal entendido depois. Ou então, aqui do meu ladinho, eu não vou morder dessa vez. E, então, eu vou fazer a leitura dos itens de pauta e depois nós temos 3 processos que estão sendo incluídos agora na ordem do dia, porque foram trazidos para essa reunião depois do fechamento da pauta e então, são assuntos que interessam agora. Beleza. Número 1, processo 16.146/2014, pedido de alteração de carga horária de 20 para 40 horas do Departamento de Contábeis, professora Hilda Valentim. Item 2, processo 15.165, pedido de afastamento para cursar doutorado do professor Marino Luiz Ayerkaufer. Número 3, processo 17.275, processo referente à solicitação de afastamento do professor Fernando dos Santos, Departamento de Sistemas de Informação. Número 4, processo 15.481, solicitação de afastamento integral do professor Vanderlei dos Santos, também para capacitação docente. Número 5, processo 18.988, encaminha propostas de orçamento de custeio para aprovação conforme o regimento da direção administrativa. Processo 18.998/2014, solicitação de licença-prêmio, professora Marilei Kretz, Departamento de Ciências Contábeis. Número 7, processo 19.017, homologação no Conselho de Centro da eleição dos representantes dos técnicos no Consune. 18.045, solicitação de participação no quarto SINECT. Professor Rogério, da direção de ensino, professor Rogério Simões, a participação. Item 9, processo 19.227/2014, participação no 42º Encontro Nacional de Economia em Natal, professora Marilei Kretz, Ciências Contábeis. Número 10, processo 19.228/2014, participação também no 42º Encontro Nacional de Economia de Natal, professora Hilda Valentim, Ciências Contábeis. Os processos incluídos, então, agora: 11, 19.333/2014, solicitação de aprovação dos PTIs e PODs provisórios para 2015-1, oriundo da direção de ensino. Número 12, processo 19.334, solicitação de aprovação dos pedidos de processos seletivos de professores substitutos, também oriundo da direção de ensino. E, por fim, processo 19.068, homologação da solicitação de visita técnica ao Hospital Regional do Rio do Sul, realizada pelo Departamento de Engenharia Sanitária. Esta, então, é a ordem do dia. A inclusão, sim, né? Só justificativa.
justificativa de por que esses processos estão aqui. Chegaram na data do dia 3, né? E são processos que precisam, têm prazos e têm sequências, são importantes, porque depende do semestre que vem. Eu me auto-indiquei o relator para não sobrecarregar mais ninguém em função do tempo e do prazo. Então, os processos só são incluídos quando existe o relator. Então, para evitar que esses processos ficassem parados, então eu assumi a relatoria. E são todos três processos extremamente importantes. O último seria uma homologação que já aconteceu, já foi feita essa visita. Então, eu não entendi o último. É a homologação de uma visita técnica que ocorreu no dia 7/10 em Rio do Sul, ao Hospital Regional do Rio do Sul, visita técnica do Departamento de Engenharia Sanitária. Já aconteceu, é só uma homologação. Então, foi aprovado. Para regularizar, nós vamos só homologar aqui. Né? Aliás, todas as visitas técnicas, como elas acontecem sempre nos períodos antes do Conselho de Centro, às vezes é bem em cima da hora, que a SEI, por exemplo, apareceu em cima da hora, embora tivesse sido programada, o hospital liberou, então a gente sempre libera ato referendo e depois homologa aqui. Beleza? Só por isso. Então, alguém mais quer se manifestar sobre este assunto? Para nós notarmos as inclusões, pelo menos. Tá? Então, os assuntos da Secretaria. Quem é favorável, levante o braço, por favor. Das inclusões apenas, então aprovado por unanimidade. Agora vamos às demais inclusões, se houverem inclusões, né? Ou o expediente está aberto à plenária. Na ordem de inscrições, primeiro que levantou o braço da esquerda, professor Rogério. Tem mais o professor Pablo. Então, não havendo mais inscritos, a palavra do professor Rogério. Eu sou relator dos itens 2, 3 e 4 de pauta, né, que são os queridos de afastamento dos professores Marino, Fernando e Vanderlei. Então, eu gostaria de pedir regime de urgência nesses três processos, devido ao prazo, porque eles têm que tramitar depois também, lá na reitoria, e para ter tempo hábil dos pedidos que se iniciam dia 1º de fevereiro de 2015, ter toda essa tramitação interna lá, senão não vão ter tempo hábil de liberar um afastamento deles. Solicito urgência de quais itens? Desculpa. Do item 2, 3 e 4 da pauta. Os três tratam sobre o mesmo assunto, só que interessados diferentes. Ótimo. Por causa de prazo, né? Por causa de prazo. É só por causa de prazo que não pode. Então, só para não se perder, já que em votação a urgência desses três projetos é por questões de prazo de tramitação. Quem for favorável, levante a mão, por favor. Aprovado por unanimidade. O próximo inscrito é o professor Pablo. Bom, em parte foi contemplado também o comentário desses três e também do processo 16.146 de 2014, que é o item 1, pedido de alteração de carga horária, de 20 para 40, professor Ailda, que também tem prazo, porque ele tem que tramitar, se for aprovado no Conselho de Centro, até 30 dias para a reitoria de ensino. Então, eu também solicito regime de urgência. Não há o que discutir, a questão de prazo, então. Quem for favorável, manifeste-se levantando o braço, aprovado por unanimidade. Então, não havendo mais inscritos, vamos dar início à nossa sessão com o primeiro processo da pauta em regime de urgência. E se houver vistas em qualquer um desses quatro processos, a vista tem que ser relatada até o final da sessão. Esses quatro processos têm que ser deliberados hoje, certo? Então, com a palavra, processo número 16.146, pedido de alteração de carga horária de 20 para 40 horas, Departamento de Ciências Contábeis, interessada a professora Hilda Valentim, relator, professor Pablo Schaeffer. Professor, se você quiser sentar aqui, fica mais fácil para gravar. Mais perto ali? Pode ser. Porque ainda o nosso equipamento é meio precário, a gente não comprou ainda, tem que citar. Quem quiser me dar um celular novo, que uma captação melhor. É o gravador só.
Bom, processo 146 de 2014, referente a pedido de alteração de carga horária de 20 para 40 horas. Ele foi solicitado no departamento dia 9 de setembro, passou por todos os trâmites, veio para a última reunião, onde foi pedido diligência para a Projur, em razão de uma dúvida da legislação, e retornou da Projur no dia 14, e então dia 22 foi feito um pedido sucessivo, tá, que depois eu vou comentar, que é para aprovação temporária, caso não seja aprovado em caráter definitivo, e então veio para esse conselho. Bom, análise. Vou antecipar que é um pouquinho longo, tá? Então peço a paciência de todos. O presente processo trata da solicitação de ampliação do regime de trabalho de 20 para 40 horas da professora Hilda Valentim, lotada no Departamento de Ciências Contábeis da UDESC Ibirama. A justificativa da ampliação da carga horária baseia-se na alteração da grade curricular do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, sendo que a nova grade houve a substituição da disciplina de Direito Comercial, 36 horas, por Direito Empresarial, 72 horas. Cabe ao Conselho deliberar sobre esse pedido, avaliando, na concepção desse relator, legalidade, mérito, economicidade e adequação dos pedidos aos objetivos e atividades do centro. Com relação à legalidade, o pedido está fundamentado na Resolução 001/2001 do CONCEP, que regulamenta o processo de ampliação do regime de trabalhos dos ocupantes de cargo de provimento efetivo do Grupo de Magistério Superior da UDESC. E essa resolução está, por sua vez, alicerçada na Lei Complementar número 39 de 91. Embora exista uma lei posterior, Lei 345 de 2006, que trata de assuntos semelhantes, e esse foi o parecer, o que foi consultado com a Projur. O parecer número 233 de 2014 da Procuradoria Jurídica confirma que a lei não foi revogada e a resolução continua vigente. Então o pedido, a princípio, continua valendo. Embora a resolução não deixe claro o seu conteúdo, existe histórico de interpretações de duas formas de ampliação: ampliação definitiva e ampliação temporária. A solicitação refere-se à ampliação de forma definitiva, a solicitação original. Porém, como houve um pedido sucessivo ao processo, solicitando que, abre aspas, caso ocorra um óbice na alteração definitiva de carga horária, que seja aprovada de forma provisória. Então, dessa forma foram analisadas as duas situações. Tem dois pedidos, então? Posterior, senhor. Quanto à ampliação definitiva, o despacho 026 de 2014 da Procuradoria Jurídica da UDESC, que está na folha 57 desse processo, estipula que a alteração do regime se dará em caráter temporário, devendo ser renovada no interesse público, não em caráter definitivo, sob pena de infringência à Constituição Federal, artigo 37, incisos e demais ordenamentos e princípios. Desta forma, a ampliação definitiva de carga horária não tem respaldo legal, segundo a nossa Procuradoria Jurídica, e já tem parecer contrário da mesma, restando, no entendimento desse relator, a análise da ampliação temporária do regime de trabalho. Quanto ao mérito, a justificativa para a solicitação e alteração da grade curricular, aumentando em 2 horas aula a carga horária de disciplinas da área da solicitante, faz com que o número de horas de ensino das disciplinas da área do concurso, no que refere-se à área de direito, que são instituições de direito, direito empresarial e comercial e direito tributário, totalizam 12 horas de ensino e atendem ao mínimo exigido para professores com regime 40 horas. Além disso, a requerente e a chefe de departamento informam que a professora lecionará ainda a disciplina de ética profissional, com 2 horas aula, totalizando 14 horas de ensino. Apesar de a nova grade estar em vigor desde 2013, as disciplinas em questão estarem nas 3 primeiras fases do curso, não foi mencionado no processo o motivo da solicitação não ter ocorrido antes, visto que essa alteração já tinha acontecido. Outra situação que não foi mencionada no processo, mas foi levantada por esse relator, foi que a professora Carla Moser, colaboradora que leciona atualmente disciplinas da mesma área da professora, inclusive a disciplina de Direito Empresarial, que a professora requerente propõe assumir em 2015, estará se desligando da instituição em virtude do tempo máximo de contrato ter sido atingido.
está em tramitação a solicitação de abertura do processo seletivo para a área de Direito, folhas 58 e 59, a qual deve ser revogada em caso de aprovação desse processo. Portanto, quanto ao mérito da solicitação, esse relator entende que existiriam os requisitos mínimos necessários para o aumento de carga horária, desde que seja cumprido o PTI proposto. Porém, esse relator alerta o fato da disciplina ética profissional estar prevista para selecionada pelo professor Fernando Scheffer, de acordo com o PTI provisório 2015-1 na folha 60. Dessa forma, deveria obrigatoriamente serem alterados ambos os PTIs e verificados quais serão as atividades que o professor Fernando irá lecionar para cumprir essa carga horária de 5 horas semanais, 2 de ensino e 3 pedagógicas, pois não consta essa informação no processo também. Com relação à adequação do pedido aos objetivos e atividades do centro, esse relator entende que a multidisciplinaridade de um curso é muito importante e também que todas as disciplinas possuem o mesmo valor dentro da grade curricular. Porém, é importante salientar que os cursos e departamentos devem possuir algumas linhas de atuação a fim de focar suas atividades em ensino, pesquisa e extensão. No caso, a professora tem a formação na área de Direito. Apesar da importância das disciplinas dessa área no curso, não é uma das linhas de pesquisa definidas como prioritárias no departamento, conforme o PQD 2014, folhas 61 e 62. Tampouco a área de atuação em outros cursos do centro. Esse relator entende que, caso o centro vislumbre a verticalização e ter grau de excelência em suas áreas prioritárias, é preferível que se contratem professores efetivos com perfis alinhados a esse objetivo. E, portanto, entende que, caso fosse aprovada a ampliação, essa deveria ser temporária. A tabela 1 mostra um descritivo das disciplinas da área da professora desde a sua posse, em cada um dos semestres, mostrando o número de horas de aula e pedagógicas. Eu vou só resumir aqui, né, mas, então, a professora entrou em 2010-2 e contemplando 10 horas de ensino. Em 2011-1 até 2012-1 ela teve já uma ampliação temporária, onde ela fez 14, 12 e 12 horas de ensino e outras atividades. E a partir de 2012-2 até o presente semestre, estão sendo contempladas 8 horas, que é o mínimo para o regime de 20 horas. Isso é só para constar. Além disso, assim como houve uma alteração da grade aumentando a carga horária das disciplinas de Direito, entendo que existem possibilidades que ocorra o processo inverso. Para efeitos de comparação, foi realizado um levantamento em alguns dos principais cursos de Ciências Contábeis do Brasil, verificando o montante de disciplinas na área de Direito existentes em seus currículos, conforme tabela 1 e figura 1. Para resumir, foram verificados a UNB, o DESC, FURB, UFSC, USP e Unicinos. E a Unicinos, por exemplo, tem 8 créditos, a USP 10, a UFSC 10, a UFSC 12, a FURB 14, e a UDESC e a UNB são as que mais têm carga horária na área de Direito, são 16 horas. Contemplando legislação trabalhista e previdenciária também. Percebe-se, então, que a maioria dos cursos possui carga horária menor das disciplinas relacionadas à área de Direito, com exceção da UNB. Isso pode demonstrar que, em novas alterações da grade curricular, essas horas possam ser novamente reduzidas, não justificando a ampliação definitiva. Com relação ao princípio da economicidade, foram feitas algumas análises e simulações, considerando os proventos da interessada, folha 67, e os valores para professores colaboradores do último processo seletivo, que foi o 9 de 2014, folhas 63 a 66. Então, para resumir, foram feitas 6 simulações de todas as possibilidades entre a professora atuar 40 horas, atuando um mínimo de 12, contratando um professor colaborador para a disciplina de legislação e mantendo um professor efetivo para ética, 40 horas conforme o PTI que ela propõe, 40 horas com 2 colaboradores, com 2 efetivos, e 20 horas da mesma forma. Foram feitas todas as análises e, para resumir, de acordo com os dados colocados aqui, todas as opções de regime de 20 horas são financeiramente menos dispendiosas para a universidade. Considerando a situação proposta pela requerente, o PTI que se propõe a fazer em 2015, e a situação mais provável, de acordo com o PTI atual e provisório, ou seja, se não mudar nada,
o que tem previsto para 2015, caso a ampliação não seja aprovada, verifica-se uma economia, uma diferença de R$ 34.627,06 para a instituição, considerando somente proventos, né, sem demais benefícios e encargos. Outro aspecto encontrado por esse relator, ao analisar os planos de trabalho individual, os PTIs da professora, foram possíveis inconsistências em algumas informações constantes nesses documentos. No PTI 2012-2, folhas 68 e 69, consta a orientação de estágio das alunas Stephanie Caroline Toassi e Bárbara Laís Cuco, a 100. Porém, ambas não estavam matriculadas do estágio curricular no período, conforme mostra na folha 70 e 71, sendo inclusive que a acadêmica Bárbara já tinha sido aprovada no estágio em 2012-1, no semestre anterior. No PTI de 2013-1, folha 74, a professora aloca 4 horas para orientação de TCC dos acadêmicos Ariana Casaniga, Janifer Nazário de Oliveira, Márcio Salésio da Silva e Mônica Cândido Butski. Nenhum dos alunos finalizou o TCC no referido semestre, conforme folha 73. Não quer dizer que não foi orientado, mas nenhum finalizou. No PTI de 2013-2, folha 75, a professora alocou 1 hora para a orientação de TCC do acadêmico Márcio Salésio da Silva e 1 hora para a orientação de estágios das acadêmicas Daniela Aparecida Volo e Deise Carolina Bachmann. No caso do TCC do acadêmico Márcio Salésio, os documentos de orientação e o próprio trabalho constam como orientador o professor Sérgio Marian, e não a professora Hilda, conforme folha 76 e 78. No caso da aluna Daisy, os registros comprovam que a orientação da professora Hilda, porém que ocorreu no semestre anterior, ou seja, em 2013-1. O caso da aluna Daniela, a aluna também sequer teve matrícula no estágio no referido semestre, conforme folha 82, sendo que a mesma está realizando o estágio agora em 2014-2 sob a orientação da professora Lara. No PTI de 2014-1, folha 88, a professora alocou 1 hora para a orientação de TCC do acadêmico Jonathan Hoff e 1 hora para a orientação dos estágios de Roberto Steffen e Jonathan Hoff. Com relação ao TCC, os documentos de orientação e o próprio trabalho também constam como orientadora a professora Marilei Kretzky, e não a professora Hilda, conforme folha 89 a 91 do processo. Além disso, a professora alocou 2 horas como participante do Comitê de Ética em pesquisas envolvendo seres humanos. Porém, segundo a portaria, por solicitação da própria professora, ela foi desligada do comitê no dia 7/2, por meio da portaria 354/2014, folha 92 do processo. Portanto, percebe-se a existência de possíveis informações inconsistentes, as quais foram verificadas junto ao departamento e algumas justificativas foram apresentadas. Em 2014-1, as justificativas foram que a saída do Comitê de Ética, segundo a professora, foi solicitada para o final do semestre, sendo que a portaria foi emitida no dia 7/2. Devido a isso, a professora iniciou um projeto de extensão, intitulado Construindo Cidadania, para compensar a alocação, que foi apreciado pelo departamento somente no dia 7/5, folhas 93 e 95. Quanto ao TCC do acadêmico, a informação repassada foi que a professora iniciou a orientação, porém foi alterada no decorrer do semestre, sendo que a mesma foi co-orientadora e participou da banca. Porém, em consulta ao trabalho acadêmico, identificou que os professores que fizeram parte da banca foram a professora Dinorá e o professor Vanderlei. Outra justificativa foi que a professora poderia ter alocado 8 horas pedagógicas ao invés de 4 horas que foram alocadas para a disciplina de Direito Tributário. Dessa forma, a carga horária do PTI da professora seria atendido, sem as horas do Comitê de Ética e da orientação de TCC. Porém, é importante salientar que essa disciplina já tinha sido lecionada pela professora em semestre anterior e que a ementa e objetivos da mesma não tiveram mudanças, embora a disciplina seja da grade curricular nova. Aliás, está contando como disciplinas equivalentes no novo PPP do curso. Portanto, no entendimento desse relator, fica em dúvida a possibilidade de se alocar 2 vezes mais 8 horas para uma disciplina de 4. Em 2013-1,
Da mesma forma que em 2014-1, a justificativa foi que a professora poderia ter alocado 8 horas pedagógicas para a disciplina de instituições de direito, na nova grade curricular. Mesmo que no mesmo semestre ela lecionou a mesma disciplina para outra grade, para a grade antiga, e que também possui emendas e objetivos semelhantes, além do mesmo conteúdo programático e também constar como equivalentes no PPP, conforme documentos no processo. A justificativa deve-se ao fato de que, dessa forma, as 4 orientações de TCC não precisariam constar no PTI para fechar a carga de 20 horas. Portanto, apesar das justificativas para as inconformidades, esse relator entende que as justificativas não demonstraram ausentar por completo as possíveis inconsistências, ou, no mínimo, a falta de ética em registrar informações não condizentes com a realidade. Além disso, as demais situações que foram relatadas dos demais semestres não foram justificadas. Diante do exposto, confesso que é uma decisão difícil dar um parecer, considerando que não cabe a esse relator julgar essas inconformidades. Mas, ao mesmo tempo, essas atitudes impactam na análise, visto que é possível que foram utilizados artifícios não reais nem éticos para conseguir preencher a carga horária mínima, o que coloca em dúvida a real necessidade da ampliação do regime de trabalho e como esse regime vai ser alocado. Caso sejam confirmados como verdadeiros, esses fatos são agravados pelo fato da requerente estar se dispondo a lecionar a disciplina de ética profissional. Considerando os aspectos avaliados, identificou-se que a solicitação possui mérito no sentido de existir carga horária mínima na área da professora. Porém, considerando que a disciplina de ética profissional já está prevista para outro professor, pode-se concluir que existe uma demanda de 12 horas de ensino. Considerando o aspecto de economicidade, percebe-se que é financeiramente mais viável para o DES contratar um professor colaborador. Embora, sabe, com isso restringe-se a participação em projetos de pesquisa, extensão, ensino e atividades administrativas, embora, segundo análise, isso seja 1 hora de diferença. Considerando o aspecto de economicidade e também de adequação aos objetivos e necessidades do centro, as possíveis inconsistências nos PTIs mostram uma dificuldade para preencher a carga horária de 20 horas, tornando duvidosa a necessidade de ampliação. Então, o voto, de acordo com todos os fatos relatados na análise, com relação à ampliação do regime de trabalho para tempo integral da professora Hilda Valentim, em caráter definitivo, conforme a solicitação original, o voto desse relator é contrário, de acordo com o parecer da Projur. Atendendo à solicitação do pedido sucessivo ao processo, considerando as informações expostas na análise com relação à ampliação do regime de trabalho para 40 horas da professora Hilda Valentim em caráter temporário, referente ao semestre 2015-1, o voto desse relator também é contrário, cabendo aos membros desse conselho avaliar tais justificativas. Antes de abrir a palavra para as manifestações, já que é interessada no processo é conselheira do Conselho, em função do nosso artigo 23, a conselheira está impedida de se manifestar e votar. Então, nessa hora, poderia existir a suplente para este caso. Tá? Não. Beleza? Então, só para manter o rito legal. Então, feitos os esclarecimentos, eu abro a palavra para a discussão. Quem tem interesse em se manifestar, em 3 minutos, por favor, levante o braço. E não havendo interessados na manifestação, então, segundo o nosso rito de votação, quem for favorável ao voto do relator, que se manifeste levantando o braço, direito ou esquerdo. Aprovado por maioria, com voto contra do professor Fernando. Dando sequência ao nosso... Sim. A nossa pauta, o segundo assunto é o processo número 15765 de 2014, pedido de afastamento para cursar doutorado, interessado o professor Marino, o Departamento de Notação Ciências Contábeis, e o relator Rogério Simões, que o convida a sentar-se na tribuna para vir até levantar a sua Só um pouquinho. Obrigado, professor Pablo, pelo relato.
Desliga. Tá? Sim. Ou vira pra pessoal acompanhar. Nossa, essa luz aqui na capa ninguém merece. Parece as luzes de formatura. Oi? Não tem problema, pode. Não pode deixar quem tem. Não fecha queima, não fecha queima. Deixa aberto. Assim? Deixa aberto? Totalmente. Se não tem. Então, processo 15765-2014, origem, direção de extensão, interessado Marina Luiza Eickaufer, afastamento para cursar doutorado, histórico. Em 10 de setembro de 2014, o professor Marino Luiz Eickaufer solicita ao Departamento de Ciências Contábeis o seu afastamento para cursar doutorado e anexa documentos conforme solicitado em resolução própria. Em 25 de setembro de 2014, o pedido do professor Marino é aprovado no Departamento de Ciências Contábeis e é classificado em segundo lugar devido a existir outro pedido de afastamento no mesmo departamento. Em 23 de outubro de 2014, é anexado o parecer da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do SEAV, orientando que o processo se apresenta de acordo com o que dispõe a Resolução 056/2010 Consune, bem como em relação ao que dispõe a Instrução Normativa número 1 DPPG-SEAV. Em 29 de outubro de 2014, sou designado relator. E em 30 de outubro de 2014 é anexado ao processo resposta da consulta feita pela DPPG-SEAV em relação à possibilidade de aumento do número de vagas para capacitação de docentes do SEAV. Análise. O presente processo trata do pedido de afastamento do professor Marino Luiz Eickaufer para cursar doutorado no período de 1/2 de 2015 a 31/12 de 2015. O processo apresenta todos os documentos exigidos pela Resolução 056/2010 Consune, bem como em relação ao que dispõe a Instrução Normativa 1 DPPG-SEAV. O professor Marino já cursa seu doutorado desde 4/3 de 2013. O mesmo apresenta seu histórico, confirmando que já possui todos os créditos do doutorado cursados, bem como o tema da tese, que será Modelo de Referência Organizacional Estratégico para Organizações Humanitárias a partir dos indicadores de Balanced Scorecard. Também apresenta a aprovação do departamento, enquadrando o professor em segundo lugar na ordem de prioridade do departamento, e a autorização do reitor e pró-reitorias na ampliação do número de vagas para afastamentos do SEAV, viabilizando o pedido do professor, bem como os 2 pedidos que serão analisados nesta mesma reunião. Antes do meu voto, só para esclarecer, nós teríamos ainda 2 vagas para afastamento para o doutorado, mas o reitor, além de autorizar essas 3 solicitações que eu vou relatar nesta reunião, ele também acenou com a possibilidade de autorizar mais 3 possíveis afastamentos para logo na sequência, independente do retorno desses professores ou não do doutorado, né? Então, voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao afastamento do professor Marino Luiz Eickaufer para cursar seu doutorado no período de 1/2 de 2015 a 31/12 de 2015. Na verdade, no caso do professor Marino, seria só para concluir um ano. 1/2 de 2015 a 31/12 de 2015. Vai dar 11 meses, que é para ele concluir a tese de doutorado dele. Bem, obrigado, Sr. Rogério. Eu esqueci de agradecer. Qual que é o Pablo, próximo? agradeci no final. É do Fernando? Abro para discussão. 3 minutos. Não havendo interessados em se manifestar, em regime de votação. Quem for favorável, levante um dos braços. Então, aprovado por unanimidade. Convoco o professor Rogério, então, para a leitura do processo 17275, trata da matéria semelhante, muda o interessado, o professor Fernando Luiz Santos, e muda o departamento de Sistemas de Informação. Então, o processo a ser analisado é o 17275/2014, interessado o professor Fernando dos Santos, afastamento para cursar doutorado. O professor Fernando, no dia
9 de setembro de 2014, solicita o afastamento para cursar doutorado no curso de Ciências da Computação. Em 25 de setembro de 2014, o pedido do professor Fernando é aprovado no Departamento de Sistemas de Informação e é classificado em primeiro lugar devido a só existir esse processo de pedido de afastamento para o doutorado. Em 23 de outubro, esse processo recebe o mesmo parecer da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do CEAV, dizendo que está em conformidade com a resolução 056/2010 Consune, bem como o que dispõe na Instrução Normativa 01 DPPG CEAV. Em 29 de outubro eu sou designado relator e novamente dia 30 de outubro de 2014 é anexado o processo ao processo a resposta da consulta feita à DPPG CEAV em relação à possibilidade de aumento do número de vagas para a capacitação do docente do CEAV, né? Isso é um documento deles? Sim, é um documento do reitor com anuência tanto do pró-reitor de pesquisa como do pró-reitor de Pós-graduação. de pesquisa e pós-graduação, como de ensino, né? Porque isso daí também acarreta aumento de número de vagas, tá? Então, o presente processo trata do pedido de afastamento do professor Fernando dos Santos para cursar doutorado no período de 1/2/2015 a 1/2/2018. O processo apresenta todos os documentos exigidos pela Resolução 056/2010 Consune, bem como em relação ao que dispõe a Instrução Normativa número 1 DTPG CEAV, né? O professor Fernando está participando ainda dos processos seletivos para cursar o seu doutoramento, então ainda ele não tem essa aprovação, né? Mas ele está pleiteando isso junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também apresenta aprovação no departamento, enquadrando o professor em primeiro lugar na ordem de prioridade do departamento e autorização do reitor e pró-reitores em ampliação do número de vagas para afastamento do CEAV, viabilizando o pedido do professor, bem como dos outros 2 pedidos que serão analisados nessa mesma reunião e pedidos futuros, como eu expliquei anteriormente, tá? Então, voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao afastamento do professor Fernando dos Santos para cursar seu doutorado no período de 1/2/2015 a 1/2/2018. Gostaria só de salientar que o professor Fernando dos Santos, anteriormente, ele tinha se comprometido a assumir as disciplinas do professor Adilson, né? Devido ao seu afastamento, só que com esse aumento do número de vagas, né, teve essa ampliação do número de vagas, inclusive esse pedido também pode ser colocado, então, além dos 2 professores que nós já temos afastados, o professor Adilson também entra no número de afastamentos com professores substitutos, e esses 3 professores também vão entrar nessa categoria. Tá? Então, isso daí deixa tudo regularizado. Isso. Professor Jairo, antes de abrir a palavra, eu quero só dar uma esclarecimento, Claro. já que os 3 processos têm essa mesma justificativa. Quando os departamentos começaram a analisar os processos, nós nos reunimos com o professor Fábio, na direção de pesquisa, e através da direção de pesquisa foi feita a consulta à reitoria, tanto ao reitor, né, tanto é que ela foi encaminhada ao magnífico reitor, e nós estivemos presentes conversando com ele da necessidade de ampliar esse número de vagas para os centros novos, uma vez que os centros antigos têm a maioria já capacitada e já usufruiu isso muitas e muitas vezes. Então tem a manifestação por escrita dos 2 pró-reitores, dizendo que é justa e meritória a criação das vagas para a capacitação docente. Então nós temos vagas. Tá? Então, só para justificar que isso, nós fizemos isso bem antes dos processos entrarem no Conselho. Então, já que, por que isso? Porque nós, por inúmeras vezes, na gestão do professor Adilson como diretor de pesquisa, e anterior a isso, quando o professor José Carlos era diretor, nós tínhamos só 3 diretores, nós já havíamos contactado tintas
Mas por uma questão de legislação da CAPES, que havia suspenso os DINTAs, não foram possíveis, embora a universidade já tenha se manifestado. Nós tentamos depois, com o professor Adilson, como diretor de ensino, também buscar DINTAs. O CCT quis encabeçar o processo e acabou não dando em nada. E assim a gente perdeu tempo. Neste ano ainda, o ano passado, né, professor Pablo, a gente foi à procura de DINTA mais uma vez, mas as universidades já estão com todos os processos, as possibilidades de DINTA, já que são poucas universidades que se sujeitam a isso, e não foi possível. A nossa lista de professores era bastante grande. Então, com essa impossibilidade dos DINTAs, então não cabe outro jeito, a não ser solicitar a reitoria que aumente o número de vagas para a gente. O que a gente tem que agradecer também aos 2 pró-reitores que foram solicitados. Feito o esclarecimento, me perdoe, desculpe, fui obrigado a fazer. Eu abro para discussão de 3 minutos, inscrições em aberto. E não havendo ninguém para se manifestar, professora Ailda, desculpe. Pode se manifestar. Sim, só você. Eu só tenho dúvida em relação ao documento que o professor assinou, se comprometendo a ficar até o professor Adilson voltar. Se isso não vai encarecer financeiramente o SEAV com a contratação de professor substituto, porque ele ainda, durante esse período, ele se prontificou a continuar, além da disciplina de inteligência artificial, um projeto de extensão que esse foi assumido pelo Carlos Bart, né, do InfoDesk. Na realidade, aqui, o documento que ele assinou seria se comprometendo a esperar. A minha dúvida seria em relação, já que se fala tanto em não encarecer o DESC, a dúvida, então eu lanço ao relator, né, eu acho que não seria o diretor, ao relator, seria se não teria, encareceria ao DESC o professor assinar um documento dizendo que esperaria o outro voltar, retornar do seu afastamento, e posteriormente, eu acho que até nem assumiu as disciplinas aqui pelo que eu estava analisando, e posteriormente pediu o afastamento. Mesmo tendo vaga para afastamento, professor Rogério, eu gostaria de saber o que a legislação fala sobre isso. Na verdade, assim, professora Ailda, com relação a esse pedido, como nós tínhamos as nossas vagas limitadas na época, né? Na época eram 2, porque a gente não tinha ainda professores efetivos, né? Mais professores efetivos. Optou-se por essa forma da gente tentar o afastamento, para a gente não vincular o afastamento do professor Adilson, que foi o primeiro a se afastar, né, e a gente perder outras vagas dentro do centro, sendo que a gente tinha professores que poderiam estar se comprometendo com isso. Com certeza, eu acredito que se a gente continuasse com esse número restrito de vagas, isso seria um grande empecilho, sim, com relação ao afastamento do professor Fernando, devido ao fato de ele ter se comprometido, e como ele se comprometeu, ele querer usar uma das vagas sobressalentes, isso ia ser prejudicial ao centro, porque ele tinha assumido esse compromisso anterior. A partir do momento que foi, né, disponibilizado pelo pró-reitor de ensino, de pesquisa e pelo próprio reitor, esse aumento do número de vagas, inclusive não restringindo só esses 3, porque eu também acho que isso é interessante, mas tendo a possibilidade de mais 3 vagas, e aí logo depois na sequência das 3 vagas já vai começar a retornar algumas pessoas, né? Então vão, teoricamente, sempre abrindo mais vagas, né? Eu acho que esse documento assinado com esse comprometimento não fere a legislação presente, pelo fato que ele não está tirando a vaga de ninguém, né? Na verdade, foi dado mais vagas para a gente, já foi ampliado mais ainda pedidos que ainda nem existem, né? E a gente, pelo menos, encara dessa forma. Agora, eu acredito que se não tivesse sido ampliado essas vagas, teria impeditivo, sim. Impeditivo legal. Pode ser 2 minutos. Eu gostaria, na realidade não foi respondida a minha pergunta, professor Rogério. Foi respondido com relação à ampliação. Sim. Eu gostaria de saber se foi analisado o quanto isso vai encarecer ao DESC, porque o senhor disse que a saída foi vinculada, então não foi analisado em termos financeiros.
a saída do professor Adilson foi vinculada, isso o senhor confirmou agora. Sim. Isso foi vinculada à permanência do professor Fernando enquanto ele não retornasse. A minha dúvida é a análise até que foi feita pelo professor Pablo financeira. Sim. Mas esse caso não cabe a essa análise financeira, professora Aida. Na verdade, não, é o custo de um professor, né? De um professor, 40 horas. Nós vamos ter... Calma, deixa eu... Né? No caso aqui, a gente vai ter que professores 40 horas afastados. Primeiro, o professor Adilson, que no caso seria substituído e não é mais. Temos a professora Dinorá, que está afastada. Vamos ter esses 3 professores e mais os futuros pedidos que a gente tiver. O reitor disponibiliza, porque assim, a restrição do número de vagas para a saída pro doutorado é vinculada à disponibilidade financeira. E isso está inclusive no parecer dele. Tá? Porque quando o pró-reitor de ensino assinou, ele não assinou pelo fato, o que o pró-reitor de ensino tem a ver com isso? Ele tem a ver com isso, que com a saída de professores, nós contratamos professores substitutos. Tá? Então, com essa contratação de professores substitutos, claro, vai ter um aumento na folha de pagamento. Então, essa autorização dos nossos pró-reitores sinalizam que eles têm essa ciência do aumento dos subsídios para a contratação de substitutos com relação a essas vagas, tá? Mas eles autorizam por quê? Isso também está lá no parecer deles. Que eles sabem que é um centro novo, que precisa de consolidação, que só quando nós tivermos doutores, tanto na área de contábeis, como na de engenharia, como na de engenharia de software, nós poderemos abrir os programas de mestrados e doutorados e, consequentemente, todos os nossos professores poderão progredir para associados, titular. Antes disso, a gente não vai ter essas características. Então, essa anuência, tanto do reitor e principalmente, eu acho que do pró-reitor de ensino, Sim. é em relação a essa parte financeira. Só, não sei se cabe mais do esclarecimento. Quando, inclusive, nós vamos aprovar hoje aqui processos seletivos, né? Contratação de professor. A contratação de professor de processo seletivo, ela tem que passar na PROEI. O fato daquela tratativa que nós tivemos na reitoria de aumentar a possibilidade de nós termos mais professores além daquele limite da resolução, implicava realmente na contratação de efetivos. Como essa contratação ela é por hora e não por regime de trabalho, né? Então ela não encarece, vai encarecer, mas não encarece significativamente mais do que reter o professor aqui e esperar 4 anos. É esse o entendimento da própria PG que passou para o reitor. Se o professor permanecesse até a volta de um outro professor para completar o ciclo daquelas horas, daqueles número de pessoas previstas, para a universidade seria mais prejudicial a longo prazo do que contratar a curto prazo um professor em hora de atividade. Então, esse foi o juízo feito lá no gabinete, por isso que o reitor repassou à frente da possibilidade de ampliar. Bom, a professora Hilda está satisfeita? Beleza, obrigado. Não havendo mais inscritos, então eu vou pôr em regime de votação. Quem for favorável ao parecer do relator, manifeste-se levantando um dos braços. Então, aprovado por unanimidade. Na sequência, o mesmo relator, o professor Rogério, né? Processo 17275, aliás, não, processo 15481, né? Mesma matéria, muda o interessado, o professor Vanderlei dos Santos, muda o departamento ou Ciências Contábeis. Então é o processo 15481-2014, Departamento de Ciências Contábeis, interessado Vanderlei dos Santos, o assunto é afastamento para cursar doutorado. Em 5 de setembro de 2014, o professor Vanderlei dos Santos solicita ao Departamento de Ciências Contábeis o seu afastamento para cursar doutorado e anexa vários documentos conforme solicitado nas resoluções próprias. Em 25 de setembro de 2014, o pedido do professor Vanderlei dos Santos é aprovado no Departamento de Ciências Contábeis e é classificado em primeiro lugar devido a existir outro pedido de afastamento no mesmo departamento, no caso aqui do professor Marino, que já foi aprovado aqui.
Em 23 de outubro de 2014, é anexado o parecer da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do SEAV, orientando que o processo se apresenta de acordo com o que dispõe nas resoluções 056/2010, bem como na Instrução Normativa 01 DPPG-SEAV. Em 29 de outubro, sou designado relator. Em 30 de outubro de 2014, é anexado ao processo resposta da consulta feita à DPPG-SEAV em relação à possibilidade de aumento do número de vagas para capacitações de docentes do SEAV. Então, o presente processo trata do pedido de afastamento do professor Vanderlei dos Santos para cursar doutorado no período de 1/2 de 2015 a 1/2 de 2018, mesmo período do professor Fernando. O processo apresenta todos os documentos exigidos pela Resolução 056/2010 Consune, bem como em relação ao que dispõe a Instrução Normativa 01 DPPG-SEAV. O professor Vanderlei está participando dos processos seletivos para cursar doutorados, né? Na verdade, ao contrário do professor Fernando, ele está participando de 3 processos seletivos, né? A saber, né, em Controladoria e Contabilidade da Universidade de São Paulo, da USP, no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina e no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau. Ele também apresenta a aprovação no departamento, enquadrando o professor em primeiro lugar na ordem de prioridades do departamento, e a autorização do reitor e pró-reitorias na ampliação do número de vagas para afastamento do SEAV, viabilizando o pedido do professor, bem como dos outros 2 pedidos analisados aqui nesta reunião. Então, voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao afastamento do professor Vanderlei dos Santos para cursar seu doutorado no período de 1/2 de 2015 a 1/2 de 2018. Bem, foram bem-vindas as perguntas da professora Ida no processo anterior. Tinha justificativa se nós mesmos se houvesse, né? Para se manifestar em 3 minutos, para quem está interessado em se manifestar, e não havendo interessado... Posso só fazer um esclarecimento só a mais, que eu acho que até uma sugestão para a DPPG. Eu sei que esses processos, devido ao número de vagas, todos tinham viabilidade de serem votados, mas eu sugiro que numa próxima vez seja um único processo, pois isso às vezes dificulta a nossa... Eu sei que teria mais vagas do que o número de pedintes, mas isso dificulta um pouquinho, às vezes fala assim, eu voto um primeiro, depois de repente o que está na seguinte, na ordem da pauta, ele pode ser prejudicado, então um único processo. O senhor Fábio quer se manifestar? Eu acho que até a gente tinha pensado nisso, mas aí como aconteceu essa situação, acho que acabou abortando a ideia, mas mesmo assim eu acho que seria interessante. Eu só não sei se legalmente a gente pode votar 3 no Na verdade tem que fazer uma análise em bloco, porque assim a gente fica sujeito à ordem da pauta, e aí a ordem da pauta às vezes isso pode dar uma falsa impressão. Feitos os esclarecimentos. Posso um outro esclarecimento a respeito ainda? A ideia inicial foi que cada solicitante tem que fazer um processo, então o processo de pedido. Partindo daí, a minha concepção inicial até não é nem conversa inicial nossa lá. Tem a lista de prioridades, que aqui, daí sim, aqui foi erro na hora de fechamento de pauta, deveria estar invertido o professor Vanderlei, que tem prioridade em relação ao professor Marino. Então, mas eu penso que fica mais fácil para dar os encaminhamentos futuros, mantendo um processo individual, pelo fato de cada solicitante ter que mas eu acho que na pauta ser um relato único. Tá, entendi. Porque não pode ser análises separadas. Entendi. Pode até ser processos individuais, cópia do relato único em cada processo, mas eu acho que deve ser uma análise única. Só juntar. Tá, entendi. Porque falar de um assunto... É a mesma coisa que eu analisar o processos seletivos, primeiro de contábeis, depois de engenharia de software, depois de engenharia sanitária. É o mesmo processo. Tem que ter dinheiro para os 3 ou não tem que ter, tem que dizer quais são as prioridades. Bem, feito esse esclarecimento, então, já que Entendi. antes da votação, seria interessante que eu agora aqui, enquanto o professor Rotiero estava relatando, eu consultei o professor Jarvis,
em função do Departamento de Engenharia Sanitária ainda não ter possibilidade de liberar professores para doutorado, e tendo em vista essa possibilidade, professor Rogério, tendo em vista a possibilidade de a gente mandar ou liberar para doutorado mais professores, então seria interessante que os outros dois departamentos, né, Jata, aproveitassem agora, antes de que o Departamento de Sanitário tivesse habilitação para liberação, a cirurgia vai. Então, para que isso? De agora, o Departamento Sanitário necessitar de vagas, nós teríamos mais vagas para eles. Então, se houver, chefes de departamento que se mantenham assim, bem abertos, aproveitando essa abertura que a gente obteve. Então, eu acho que chance a gente tem que aproveitar em benefício da instituição. Então, feitos os esclarecimentos, não havendo mais ninguém inscrito, em votação, quem for favorável, levante um dos braços, aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Isso é um sinal muito bonito. Na sequência, o processo número 5 de ordem, 18.988/2014, proposta de orçamento de custeio, né? Direção administrativa tem interessado, enfim, o centro, o relator, o professor Pablo Schäfer. Me convido para relatar a matéria. Processo 18.988/2014. Assunto: proposta de orçamento de custeio para aprovação conforme regimento do CONCEAV. Interessado: Edir de Souza Rosa. Bom, vou pular o histórico, se me permitir, que é muito curto, mas de acordo com o artigo 42, inciso 2º do Estatuto da UDESC, é competência desse Conselho de Centro aprovar as propostas do plano plurianual e do orçamento do Centro. Por isso que ele está vindo para cá, assim como no regimento do CONCEAV. Segundo explicações do próprio interessado, a proposta, em e-mail enviado, a proposta está sujeita à análise técnica da Proplan de acordo com a disponibilidade orçamentária para o exercício 2015. Então é só uma proposta que ainda vai ser negociada com a Proplan. Portanto, nesse primeiro momento, ela não garante nem reflete o repasse efetivo para o próximo exercício. A planilha de custeio espelha os valores das despesas oriundas de contratos vigentes que perpassam o exercício, tais como manutenções diversas, fornecimentos, e esses últimos vinculados aos preços registrados das aquisições. Os valores são corrigidos de acordo com a previsão dos índices oficiais para reajuste dos contratos, e IPCA, no caso das aquisições. Vale ressaltar que essa planilha não engloba despesas com folha de pagamento de servidores, nem investimentos entendidos como aquisição de qualquer tipo de material permanente, construção ou projetos de engenharia. Segundo Comunicação Interna 57/2014, o orçamento de investimentos será discutido em fevereiro de 2015, conforme comunicação da Proplan. Então aqui é só o orçamento de custeio. O valor total de custeio da proposta do CEAV é de R$ 1.863.218,87 para o exercício 2015, sendo que para 2014 foi de R$ 1.503.805 e para 2013 R$ 1.500.154. Como é uma planilha, eu tentei extrair as informações mais relevantes para que vocês também tenham ciência. Os valores mais significativos são referentes à alocação de mão de obra, cujo valor representa R$ 887.981, ou seja, aproximadamente 47,7% do orçamento do custeio total. E esse valor refere-se a principalmente serviços de vigilância e limpeza. Tá? E teve um aumento significativo de 2014 para 2015 devido a reajustes na contratação de uma nova empresa, principalmente de limpeza. Tá? Até por isso que teve essa variação de valores. Os outros valores mais significativos são referentes a material de consumo, que é expediente, laboratorial, limpeza, que representam 167 mil. Serviços diversos de pessoa jurídica, que representam serviços elétricos, manutenção de laboratório, inscrições em eventos, etc., que representam 130 mil. Além disso, locação de imóveis, R$ 103.737,60, que teve um aumento devido à locação dos laboratórios de engenharia sanitária.
e diárias no valor de 95 mil. Esses são os valores mais relevantes. Os demais itens envolvem materiais de consumo, água, energia, locação, outras locações e outros serviços. Não existe instrução que determine o prazo para os centros enviar essa proposta. Porém, a direção administrativa está antecipando-se para expor as necessidades do centro, principalmente por ter um aumento nesse orçamento maior do que a instrução da Proplan. Foi emitido um ofício 4914 que propõe que a evolução das programações orçamentárias de um ano para o outro corresponda a um percentual médio de 12,75%, de acordo com uma estimativa de receita efetuada. Só que se a gente for considerar o valor dessa proposta, ela está prevendo um aumento de 24%, devido ao centro estar em expansão, novas necessidades de locação e outros serviços. Então é importante salientar que esta é somente uma proposta que será discutida com a Proplan, além de que, se for aprovada, depende da cota efetiva para a utilização dos valores. Portanto, no entendimento desse relator, o papel desse conselho é apreciar esse orçamento como sendo condizente com a realidade do centro e com os históricos de custo, além de estar ciente desse aumento no orçamento em razão das necessidades do SEAV. Considerando a análise, meu voto é favorável à aprovação da proposta de orçamento de custeio do SEAV referente ao exercício de 2015. Abro ao momento de discussão 20 minutos. Alguém interessado? Não haver interessado, depois eu faço o esclarecimento. O que nós estamos fazendo aqui, todos os centros têm que fazer. Então, essa é uma proposta que depois a Proplan vai vir em centros e discutir. Mas o que está aí, a gente precisa do que a gente quer. Nós não estamos nada fora da realidade da lei do excesso. Senhor Jara, você vai votar para botão? Ah, tá bom. Então, em regime de votação, quem for favorável, levante os braços. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Pablo. Sexto item da nossa pauta, processo 18998, licença-prêmio da professora Marilei. Interessada a professora Marilei, Departamento de Ciências Contábeis, relator professor Jarbas Ferraz. Bom, peço licença para pular o histórico aí, né? Da análise e considerações, de acordo com as orientações para gozo de licença-prêmio, dos docentes expedidas pela PROEM, Lei Complementar 534/2011, em anexo, diz o seguinte: as licenças-prêmios poderão ser concedidas, sendo que o departamento deve assumir os encargos docentes deixados a coberto. Os encargos deverão ser assumidos por professores efetivos, na impossibilidade poderão ser assumidos por professor substituto, desde que esses estejam já contratados. Não se abrirá processo seletivo para tempo tão curto. Item 3.32, em abril, maio e junho, ou em setembro, outubro e novembro, iniciando sempre o semestre letivo. Não poderá ser concedido no início do semestre, ou seja, a partir de março ou agosto, pois é difícil dispensar ou fazer com plano de reposição de aulas, em abril, maio e junho, ou em setembro, outubro e novembro, iniciando sempre o semestre letivo. Não deverão ser concedidas no meio do semestre, ou seja, ou nos 3 primeiros semestres do ano, ou nos 3 primeiros, no quarto, no quinto, não? 3 primeiros e 3 últimos do segundo semestre. Isso, 3 primeiros e 3 últimos do semestre. Né? Para não pegar no meio do semestre, porque daí tem o professor substituto no começo do semestre, o professor efetivo no meio, né? O professor efetivo no início do semestre, o professor colaborador no meio do semestre. Ou ele começa o semestre, ou ele termina o semestre. Né? Que está dizendo a resolução. Na observância a essas regulamentações, entende-se... na observância dessa regulamentação, entende-se relator que o pedido da professora Marilei está devidamente embasado, visto que o período de gozo da referente licença é de 3 meses a contar de 13/4/2015. Portanto, observando o período orientado pela PROEM, ou seja, ela sairia de licença no meio do primeiro semestre e aquele professor substituto encerraria o semestre para ela, ou seja, como a PROEM indica, né?
Além disso, já existem tratativas firmadas com o professor substituto Rubens Stalock para assumir as disciplinas ministradas pela professora no referido período. Não havendo necessidade de contratação de professores nesse período, ação vetada pela PROEM. Então, o professor Rubens, inclusive, é do Departamento de Engenharia Sanitária, ele já conversou com o chefe do Departamento de Contábeis, ele tem disponibilidade para isso, para assumir as disciplinas da professora, e já se comprometeu em assumir as disciplinas assim que se a licença for devidamente regulamentada. Né? Já que a PROEM não permite que haja processo seletivo para esses casos. A solicitante pedido de usufruto de licença-prêmio da professora Marilei Cloedes foi devidamente aprovada em reunião do Pleno do Departamento de Ciências Contábeis em 28 de 10 de 2014. A Coordenadoria de Recursos Humanos do CEAV informa que a professora Marilei possui o direito de gozar licença-prêmio referente ao período conquistado, ou seja, Recursos Humanos também já informou que ela tem o período para gozar as férias, já cumpriu esse período de 5 anos, então ela tem direito de gozar a sua licença-prêmio. Bom, diante do exposto, esse relator entende que o pedido de usufruto de licença-prêmio da professora Marilei Cloedes seguem a todas as premissas legais estabelecidas por essa universidade, considerando assim o pedido pertinente e sendo de voto favorável a sua aprovação nesse conselho. Em regime de discussão, professor Rogério, esclarecimento. Teve só um equívoco na hora da sua leitura da instrução normativa da PROEM. É permitido sim que a gente contrate professores, faça processo seletivo com professor substituto, quando esse período for de 3 meses ou mais. O que a PROEM ela não permite? Porque a nossa licença-prêmio a gente pode tirar de 15 dias agora, quebrado. Então, períodos pequenos, 15, um mês e meio, ele não permite que você faça processo seletivo. Mas períodos grandes, né, até para que os chefes possam ter esse conhecimento, é permitido sim que se faça processo seletivo, e esse processo seletivo ele vai ter data de início e fim. Né? Então, 3 meses já é justificado o período. Tem razão, professor Rogério. Na instrução normativa, no item 3.31, que é o que se refere a esse item, é só para até 2 meses de licença-prêmio. E aí o item 3.32 é que daí fala dos 3 meses, e aí a partir daí... 3 meses é permitido, e aí o processo seletivo sai com data de início e fim do contrato do professor. Feitos os esclarecimentos, não havendo mais ninguém para se manifestar, em regime de votação, que for favorável, manifeste levantando um braço. Aprovado por unanimidade. O processo de ordem 7, processo 19017, homologação do Conselho de Centro da eleição de representantes técnicos ao consumo. A Direção-Geral e a Comissão Eleitoral estão interessados. A relatora Marilei Luciaboff, que não se encontra nessa sessão, deixou o processo na Secretaria do Conselho e, como estabelece o nosso regimento, eu solicito a votação deste Conselho para que o relato seja feito pelo secretário do Conselho, já que assim o regimento se manifesta. Só será permitida a leitura se o Conselho concordar. Então, eu boto em votação. Quem for favorável que este processo seja lido pelo secretário, manifeste levantando o braço. Então, senhor secretário, se eu posso ler o relato feito pela relatora Maria. Só mijar. Processo número 19.017/2014. Origem CRH. Interessado Direção-Geral. Assunto: homologação da eleição de representantes dos técnicos no Consune. Histórico. 16/10 é lançado o edital CEAV 04/2014 pela Direção-Geral do Centro. Em 23/10 de 2014, o Diretor-Geral do Centro emite portaria 63/2014, homologando a inscrição da chapa única. 29/10 de 2014, o Diretor-Geral do Centro emite portaria 064/2014, com o resultado final das eleições, sendo eleitos por unanimidade dos votantes Paulo Edemar Bart, titular do Consune, e David Amorim Policarpo, suplente. Em 31/10 de 2014, foi designada a professora relatora Marinês Lúcia Boff. A tramitação do processo seguiu o preconizado no edital 04/2014. Essa é a análise do parecer. E o voto da relatora, que ela é de acordo com a homologação do processo.
Alguém gostaria de se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar, em regime de votação, quem for favorável, levante o braço se manifestando. Aprovado por unanimidade. O item 8 de nossa pauta, processo 18045, solicitação de participação no 4º Simpósio Nacional Cinecap, de Ensino e Tecnologia em Ponta Grossa, interessado o professor Rogério, relator professor David, convida ao relato. Mostrar as mídias. Processo de solicitação do professor Rogério Simões, participação do 4º SINECT, Simpósio Nacional de Ensino e Tecnologia em Ponta Grossa, que acontecerá entre os dias 27 a 29 de novembro de 2014. Solicito o pagamento de diárias e passagens terrestres, uma vez que a inscrição já foi paga pelo solicitante. Aprovou o artigo para apresentação no evento intitulado Aplicação da Integral na Determinação de Características Geométricas de Seções Planas e Estruturas em Barras. A participação no evento foi aprovada em reunião do Departamento de Engenharia Sanitária realizada no dia 29 de outubro de 2014. Face ao exposto, e levando em conta que a solicitação está em conformidade com a Instrução Normativa número 5/2013 e Resolução 2891 do CONSUNE, o voto é favorável à aprovação. Mesma ressalva, professor Rogério, feita no processo número 1, regimentalmente o senhor está impedido de se manifestar e votar. Então, em aberto para discussão, não havendo quem queira se manifestar, em votação, quem for favorável, levante o braço. Aprovado por unanimidade dos votantes. Obrigado, professor David, o senhor David. O nono item da nossa pauta, processo 19227, também participação no 42º Encontro Nacional de Economia Natal, interessada a professora Marilei, Departamento de Ciências Contábeis, relator Carlos Parte. Bom, então, aqui, como o professor Dario comentou, assunto autorização e auxílio financeiro para participação do 42º Encontro Nacional de Economia. Vou ler rapidamente o histórico, que é bem curtinho. Em 29 de outubro de 2014, a professora Marilei Cretz solicita a chefia do Departamento de Ciências Contábeis autorização e auxílio financeiro para participação no 42º Encontro Nacional de Economia, que vai ocorrer na cidade de Natal de 9 a 12 de dezembro de 2014. Na mesma data, em reunião do departamento, é aprovada a solicitação. Então, em 31 de outubro de 2014, eu sou designado o relator do processo. Para ser bem sucinto aqui, em análise daquela resolução 028 de 1991, o evento tem pertinência com a área de atuação da professora no centro. O assunto abordado no Congresso, ele tem aplicação em atividades de graduação, extensão e pesquisa, nos casos a professora atua ou atuará. E não temos aqui, só para fazer observação, a proposta de reposição de aulas, porque o evento também ocorre fora do período letivo. Então, o voto relator, diante do exposto, sou de parecer favorável da solicitação da professora Marilei Cretz em participar do 42º Encontro Nacional de Economia. Mesma observação, alguém quer se manifestar, por favor? Em 3 minutos. Eliane. Eu queria fazer um esclarecimento. A gente está com uma dificuldade em passagens aéreas, principalmente, tentando ver se a gente consegue um outro vídeo. Nós temos um saldo lá, mas não é no Rio Grande do Norte, não sei se será suficiente. Dois processos, na verdade, para a solicitação. A gente vai tentar atender os dois, então a gente vai fazer um esforço, mas eu não vou garantir se a gente vai conseguir. Isso ele vai conseguir tranquilo. A gente tem em torno de R$3.700, se não me engano, R$3.700 seria o nosso último respiro em passagens aéreas. Não só no departamento. Porque a gente não recebeu mais cota financeira para empenhar. Aquela diferença que estava a gente tem um orçamento, mas eu não tenho mais cota financeira para empenhar. Então esse é o saldo que eu tenho. O que se faz nessa hora, são tratativas para tentar que algum centro que não usa, tem centros que não usou, nós já fizemos isso. Nós
tivemos época que nós não usamos todo o nosso saldo, mas repassamos por 8%. Então, sem dúvida, a Proclan vai conseguir se remanescer, que em fim de ano, estamos no final do ano e tem gente que não usou suas cotas. Nós esperamos que isso vai acontecer. Professora Hilda? Eu só queria falar para o Didier que eu me candidatei para ir nesse congresso porque ele tem políticas públicas. Sim. Mas caso não tenha, que dê preferência, por exemplo, para a professora Mari Lei, entendeu? Eu só quis dizer para ele assim que esse valor daria para uma passagem. Não. Não, mas eu fiz o orçamento das passagens, assim, se fosse comprado, elas não chegam a 1.500 cada uma e de volta. Antes de sair lá do departamento, eu já pedi para a Ana cotar a passagem para a gente, caso já comprar na saída, para não demorar ainda mais. Mas assim, caso não seja o suficiente e a gente não consiga, na verdade eu vou devolver para o departamento para vocês. Não, mas eu já gostaria de constar, daí tu já pode. Eu não sei ainda o parecer do professor, mas assim, com relação a isso, eu quero dizer que ela tem preferência, entendeu, Edinho? Professora, a garantia da direção administrativa e direção geral. Nós vamos lutar para que haja essa repasse, porque nós já socorremos outros centros e a própria reitoria. E não foi pouco. Então, isso sempre acontece. Então, a gente vai conseguir isso até final de ano. Então, em regime de votação, quem for favorável, manifeste levantando o braço, aprovado por unanimidade. Professor, acho que o relato é o mesmo, né? É o mesmo relato, inclusive, conforme a professora Hilda já comentou, né? Apesar de se chamar 42º Encontro Nacional de Economia, pela programação aqui se vê que é um evento multidisciplinar, onde se aborda muita coisa de políticas públicas, que a professora justifica aqui que tem relação, né, com disciplinas que ela ministra no curso de contábeis. Então, da mesma forma, meu parecer é favorável. Então, as mesmas justificativas, nossa luta interna é para realmente remanejar as verbas para conseguir passar dos 3 professores que vão aos congressos. É a nossa intenção que os congressos sempre sejam mais legítimos. De ônibus dá mais barato. Então, de ônibus sai um mês antes. Em regime de votação, quem for favorável, aprovado por unanimidade. O processo... Obrigado, professor Carlos. Muito obrigado. O item número 11 da nossa pauta, processo 1933 de 2014. Pim-pam-pum. PTIs, PODs provisórios dos nossos departamentos. PTI então, pode. Hã? PTI pode. PTI pode. Esse processo nós já justificamos no início da sessão. Ele foi protocolado em 2/11, em 3/11 e o bial que indiquei. Análise da matéria. A matéria e objeto deste processo tem amparo legal nos dispositivos normativos da Universidade, contidos na Resolução 24 de 2009 com 7. A matéria deste processo oriunda de cada um dos departamentos acima citados no histórico, né? Ciências contábeis, engenharia de software e engenharia sanitária, tem recebido aprovação nos mesmos departamentos. Todas as solicitações atendem a todos os requisitos da resolução supracitada, tais como identificação do departamento de votação, área de concentração, justificativa detalhada, ementa da área de conhecimento, bibliografia, população mínima, número de vagas, etc, etc. Eu estou lendo outro. Regime de trabalho, no semestre de admissão, banco... As solicitações de cada departamento... Eu pulei. Não, você está lendo. Eu estou lendo de contratação. Então vamos fazer o seguinte, já que eu li tudo, esse é o processo seguinte. Os processos seletivos. Eu só troquei as bolas aqui. Tem que botar a inversão de pauta agora. Agora. Beleza, vou botar a inversão de pauta. Então, os processos estão dentro daquilo que se previu, né? Contemplam todas as necessidades, né? Então, só para justificar o Departamento de Ciências Contábeis, eu vou ler as áreas que estou pedindo processo seletivo,
São 6 áreas. A área contábil, 4 horas, uma vaga. A área de contabilidade básica e custos, 4 horas, uma vaga. A área de direito, 4 horas, uma vaga. Estrutura e análise das demonstrações contábeis, 8 horas, uma vaga. Matemática, 4 horas, uma vaga. Sociologia, 4 horas, uma vaga. Somando 6 áreas, no total de 28 horas substituto. Departamento de Engenharia de Software nos Sistemas de Informação. Para as seguintes áreas, são 4 áreas. Administração, 8 horas, uma vaga. Engenharia de Software, 8 horas, uma vaga. Português, 8 horas, uma vaga. E redes, 12 horas, uma vaga. Totalizando 4 áreas, 37 horas de contrato. O Departamento de Engenharia Sanitária, para as áreas, são 2 áreas. Recursos hídricos, 14 horas. Resíduos sólidos, 10 horas. Totalizando 24 horas de contratação. Em seu total, são 12 áreas, somando 89 horas, onde é possível se constatar para cada uma destas áreas que a justificativa apresentada pelo departamento respectivo é robusta e convincente, refletindo a realidade de cada um dos casos e do centro como um todo, e permite afirmar que todas as solicitações são necessárias para cada um desses departamentos citados, para que ele possa dar início ao semestre letivo de 2015, com garantia de que suas atividades serão prestadas dentro dos padrões mínimos de qualidade e de normalidade acadêmica. Diante disso, não vemos como não solicitar a este egrégio conselho a sua aprovação em tópico. Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação de todas as solicitações para abertura de processo seletivo constantes deste processo. Em regime de discussão, quem for interessado, professor Rogério. Só para esclarecimento, né, dessas 80 e poucas horas, as 24 do Departamento de Engenharia Sanitária, devido à implantação do 9º semestre, né, nós estamos implantando no 9º semestre 25 horas aula, então justamente em relação a isso. Grande parte das horas aula do Departamento de Engenharia de Software e Ciências Contábeis é pelo encerramento de contrato de alguns professores substitutos, né? No Departamento de Contábeis, nós temos a professora Marisete, a professora Carla, né? E o professor Vitor, que estão saindo. O professor Diego também está encerrando o contrato, mas ele vai assumir como efetivo, então ele não conta com essa compatibilização. E no Departamento de Engenharia de Software, nós temos a professora Eliana, o professor Jorge Buzarello, o professor Sérgio Villarreal e o professor Guilherme Rota Pereira, que estão saindo no semestre que vem. Então, e aí ainda mais a contratação, já prevendo as substituições dos 3 professores que estarão saindo para capacitação do doutorado. Tá? Então é por isso desses processos seletivos. Eu só alerto que esse número não é excessivo. Nesse semestre corrente, em setembro, foi um processo administrativo, onde só um departamento contratou 40 horas em uma única área. Então, não que não é nosso, no outro século. O que mais escrito, professor Carlos? Só uma dúvida, o senhor poderia reler a carga horária de português? Não, é 9 horas, ele leu errado. Eu também tinha visto essa, mas vou pedir do processo para 9. Não, daqui que eu vou corrigir. Eu vou riscar por cima. É que ele falou 8, né? Falei 8, né? Mas é 9. Então, não havendo mais ninguém inscrito, trocando 8 por 9 se ele existe, né? Eu fui com o teclado? São 9 horas. As 24 da engenharia, porque tem uma fase a mais. Está tudo resolvido. Então, em votação, quem for favorável, manifeste levantando o braço, aprovado por unanimidade. Agora sim, o processo 33333. O processo dos PITs e dos POTs. Bem, este processo foi protocolado no dia 2/11, em função da urgência dele, nós temos prazos, e no dia 3 nos indicamos. A matéria e objeto desse processo tem amparo legal nos dispositivos normativos da Universidade contidos na Resolução 29 de 2009 e a outra que modifica um item dessas não entra nesse ponto. A matéria desse processo é oriunda dos departamentos de Ciências Contábeis, Engenharia de Software e Sistema de Informação e Engenharia Sanitária. Todos os PPIs, todos os POTs apresentados receberam nas suas elaborações acompanhamento e supervisão da direção de ensino e de graduação,
estando de conformidade com as exigências estabelecidas na resolução acima citada. Convém esclarecer que esta é somente uma versão provisória, já que a definitiva só será apresentada após o início do semestre letivo, onde se configurará a realidade do semestre. Diante disto, não vemos como não aprovar neste egrégio conselho a sua aprovação em tópico. Pelo exposto, somos pela aprovação dos PITs e dos PODs dos 3 departamentos do centro. Não havendo quem queira se manifestar, em regime de votação, levante o braço quem for favorável, unanimidade. O item número 13, da presidenta, né? Processo 19.068, homologação de um ato referendo de visita técnica realizada em 7/10 por alunos e professores do Departamento de Engenharia Sanitária. Histórico é o mesmo. A matéria e objeto deste processo tem amparo legal nos dispositivos normativos da Universidade contidos na Resolução 198 de 2006. A visita técnica realizada atende às áreas vinculadas à disciplina de saúde pública aplicada e à disciplina de saúde e saneamento. Atende ainda aos seguintes objetivos pedagógicos destas áreas: papel do engenheiro sanitarista na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, conhecer os processos de tratamento de resíduos sólidos hospitalares, conhecer os procedimentos de tratamento de efluentes e procedimentos de controle de antibióticos. A visita técnica teve a participação de 15 acadêmicos, com o acompanhamento da professora Josie Budart Matsuda. Diante disto, não vemos como não solicitar este egrégio conselho a homologação deste ato de autorização emitido ad referendo do Conselho. Voto do relator pela homologação do parecer número 12 de 2014, de 1 de outubro de 2014, emitido pela Direção-Geral do Centro. Então, em discussão, quem quer alguma explicação? Então, em regime de votação, quem for favorável, levante o braço. Aprovado por unanimidade. Obrigado, senhores conselheiros. Conseguimos vencer a pauta. Apenas antes da gente dar para encerrar a pauta, eu cometi uma pequena gafe no começo. Eu também. Ao passar para o secretário, nós esquecemos de comunicar as justificativas dos ausentes na lei, já que o nosso regimento prevê que se acate ou não em justificativa. E nós tivemos professores que não justificaram e outros que justificaram. Representando os membros natos não justificaram. Acho que não justificada não teve nenhuma. No momento que nós conversamos, só a professora Marina Direito, que chegou mais tarde. Está justificado. E então, a única justificativa que nós recebemos foi por e-mail da professora Marinês, que devido a um compromisso pessoal, ela precisou viajar. Ela está acompanhando o esposo dela, o Jeter, na defesa de tese. E ela é membro nato, ela não tem suplente. Nós esquecemos de nos comunicar no começo, com o membro nato, ela não precisa justificar, mesmo assim justificou, então, só para comunicar aos senhores. Então, vamos abrir a palavra agora para as comunicações pessoais. Abra as inscrições. Quem quiser se inscrever nas comunicações pessoais, professora Hilda. O Lucas já está inscrito. O Fernando. Mais alguém queira se inscrever? E o Lucas que está inscrito, né? Então, as manifestações, professora Hilda, professora, as comunicações pessoais. Eu também quero. Sim, pode ser, não tem problema nenhum. Não, eu só queria informar que eu fiquei semana passada toda num evento, que foi o encontro anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, entre Antropologia, Sociologia e Ciências Políticas, que é considerado o maior evento do país, né? E foi bem interessante, na verdade, eu encontrei, não quer dizer mais uma pessoa só da UDESC lá na programação, né? E
E na verdade, assim, o pessoal até brincava que a gente conversava com a bibliografia, né, com as referências do país todo. Então foi bem legal esse trabalho que eu fiz parte da aprovação dos estudos de trabalho, né? E tive contatos, e só queria justificar porque ele não foi aprovado. Obrigado. Só repete o evento, por favor, encontro anual de... Encontro anual da ANPOPS, né? Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. E daí são, na verdade, são acho que mais de 100 programas de mestrado e doutorado nessas 3 áreas do país. Na sequência, segundo inscrito, a professora Hilda. Bom, o que eu gostaria de falar é que hoje o Concentro ele recebeu uma denúncia do professor Pablo em relação aos meus PTIs. Então eu gostaria de solicitar a abertura de um processo administrativo em relação a isso. Porque o Concentro não pode receber uma denúncia sem abrir um processo administrativo com isso. Então até o diretor-geral responderia depois por não abrir. Então eu não sei qual é o trâmite, estou só sugerindo que se abra o processo administrativo. Na verdade, professora Hilda, o professor constatou. Ele não solicitou, ele não fez denúncia. Não, mas assim, nós ouvimos, mas para a gente pareceu, eu acho que todo mundo entendeu como essa constatação para a gente foi de que haveria uma incompatibilidade, não foi isso? Sim, mas isso. Então eu gostaria de sugerir... Há uma inconsistência dele. Isso. Eu gostaria de sugerir e solicitar... uma abertura de um processo, não é processo administrativo, é uma sindicância. Isso para eventual processo Beleza, nós vamos ver como é que nós fazemos esse processo, já que a senhora solicita, em função do constato eu solicito, no relato. Já pode constar em ata a solicitação? Pode constar em ata. Já está em ata. Já vai constar em ata. Então, nós vamos ver depois os trâmites de como fazemos essa... na verdade, não é processo administrativo, é admissão de sindicância. Sim, é que se a sindicância... É para constatar onde isso é verdade. Isso. Bem, será feito. Só isso, professora? Beleza. Agora o nosso secretário Lucas também se inscreveu. Sim. Oi? Não, isso aí está proibido hoje. Alguns de vocês questionaram antes da reunião a questão da pauta e da ordem do dia. A partir de mais ou menos 2 semanas atrás, as informações do Conselho de Centro estão disponíveis numa página alocada lá no site do CEAV. No ícone administrativo, logo abaixo, o segundo item tem Conselho de Centro. Todas as resoluções que são emitidas daqui, os pareceres e as demais informações, cronograma de reuniões, pautas, atas, nominata de relatores, conforme foi solicitado em outros momentos que já estava sendo feito. Todas essas informações estão lá, disponível a todos. Sempre serão alimentadas conforme cada reunião e cada processo. Bem, encerrado a discussão de manifestação, eu agradeço a presença de todos e nós fomos bem rápidos, em 2 horas e 35 minutos nós encerramos o nosso conselho. Obrigado a todos. 1 hora e 35. 1 hora e 35, desculpa. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima.